Seja no ambiente de trabalho, seja na sala de aula, o assédio moral é um tipo de violência que se dá em diferentes espaços da sociedade e em diferentes tipos de relações. Considerado uma prática invisível, esse tipo de violência afeta a vida física e mental de quem é vítima. E a dificuldade de realizar uma denúncia é uma das principais barreiras no combate ao assédio moral. No Fã em Pauta entrevista de hoje, nós convidamos o presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio Moral na UFAM, Ronaldo Bastos. Confira o perfil do nosso entrevistado. Ronaldo Bastos possui graduação em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Amazonas e especialização em Gestão Hospitalar. É técnico de laboratório da Faculdade de Odontologia desde 2004. De 2010 a 2016, integrou a coordenação executiva do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado do Amazonas. Atualmente, é diretor do Departamento de Saúde e Qualidade de Vida da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e presidente da Comissão Executiva de Prevenção e Combate ao Assédio Moral na Universidade. Ronaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de iniciar perguntando por que é tão difícil caracterizar e identificar o assédio moral. Então, o assédio moral ele é um tipo de violência que causa um dano, uma agressão ao ser humano que não é visível. É um dano simbólico, é um dano invisível e muitas vezes está dentro do ser humano, afeta as emoções, afeta comportamentos e muitas vezes esses comportamentos, essas emoções, essa sensibilidade agredida, esse ser agredido não está visível. Então as pessoas tendem a rejeitar a percepção daquela realidade. Elas tendem a não perceber que aquilo acontece e muitas vezes algumas pessoas que são os agressores não percebem que aquilo que estão fazendo é uma agressão. Aquilo está causando um dano, seja a vida daquele outro ser humano. E como é que a gente pode perceber os impactos do assédio moral, tanto na saúde física como psicológica? Olha, nós temos o ser humano ele tem um comportamento meio que padrão, vamos dizer assim, né? A gente tem nossas relações comunitárias, temos nossas relações de trabalho, nós temos nossas relações familiares e a ideia é que o ser humano tenha o melhor possível nessas relações. O assédio, ele entrando em cada um desses âmbitos, familiar, comunitário, a vida social de trabalho, as relações entre estudantes, por exemplo, né? Ele acaba causando um impacto nessas potencialidades. As pessoas poderiam ser muito melhor aproveitadas nos seus estudos, poderiam ter um aproveitamento melhor de estudos, de trabalho, um aproveitamento melhor na sua comunidade, mas o assédio acaba chegando até a vida dessa pessoa, impactando esse potencial, essa pessoa tende a ficar mais reprimida, tende a ficar mais fechada, tende a ter emoções que estão desequilibradas, vamos dizer assim, esse não é o termo correto, mas emoções que ele não consegue controlar adequadamente, se torna mais depressivo, né, se torna menos capaz de produzir. Então, esses são alguns âmbitos, algumas situações que podem acontecer no âmbito psicológico. Também pode somatizar, né, você pode ter problemas gástricos, problemas na parte sensorial, né? Algumas áreas sensoriais do corpo podem começar a ter problemas, tudo fruto do estresse que é gerado com a situação do assédio e mesmo não só o assédio acontecendo ali naquele momento, mas as memórias do assédio, aquilo que ficou gravado daquelas situações, daquele trauma que foi sofrido, causam repercussões no corpo. E também na parte social, né, na parte produtiva, o ser humano deixa de ser tão produtivo quanto poderia ser no trabalho, né? Muitas vezes causando absenteísmo, a pessoa tem medo de sair de casa, a pessoa tem pânico de sair de casa, não vai para o trabalho, né? Não quer se encontrar com aquela pessoa, não quer estar no meio daquela equipe de pessoas, né? Então, tudo isso vai diminuir o potencial daquela pessoa de ser um ser humano integral. E a gente poderia apontar uma origem do assédio moral? Olha, tem pesquisadores, tem várias linhas, na verdade, de pesquisa. Alguns pesquisadores acreditam que tem a ver com a formação do povo brasileiro.
né, a formação do povo que veio dos europeus, os africanos e os nativos aqui das Américas. Cada um tinha uma realidade, uma cultura diferente, e quando essas culturas se chocaram aqui, elas causaram turbulências que até hoje a gente sofre, né? Outros acreditam que tem a ver com o período escravocrata. Nós tínhamos relações muito deterioradas, a escravidão é uma relação social muito ruim, é uma relação que muitas vezes nega ao escravo a condição de ser um ser humano, ele é uma outra coisa que não é um ser humano, e isso repercutiu por muito tempo, isso sobreviveu muito tempo na sociedade brasileira, mudou família, mudou o padrão de família, mudou o padrão de relações de trabalho, o padrão das relações comunitárias, foram todas alteradas por esse padrão, por esse momento escravocrata, né? E isso repercute até hoje, né? Ainda hoje nós temos momentos no Brasil em que existe um refluxo, né, de pensamentos progressivos, pensamentos que envolvam a qualidade de vida do ser humano, e tem esses momentos regressivos que a gente acaba voltando a ter padrões mais escravocratas no país, no âmbito político, no âmbito administrativo, no âmbito do trabalho, né? Então essas são assim, algumas causas que nós temos identificado assim, de vários tipos de ideias aí que tem sobre isso. E em termos de legislação, a gente tem tem leis, tem orientações, normas que definem o assédio moral, elas são suficientes? Olha, no Brasil nós temos uma série de legislações, né? Temos então no âmbito civil, no âmbito penal, no âmbito administrativo, legislações que são conexas com os fatos que ocorrem durante o assédio moral, né? O assédio moral ele nada mais é do que, no âmbito jurídico, o dano moral sendo repetida muitas e muitas vezes. Esse dano moral ele pode estar acontecendo entre apenas dois indivíduos, ou ele pode estar acontecendo num coletivo de indivíduos, né? Então, um indivíduo que tem uma pretensão voluntária ou involuntária de causar uma agressão simbólica a alguém, a moral de alguém, a honra de alguém, ele vai lá e faz um apelido, um tratamento pejorativo, vai marginalizando esse indivíduo, e pode ser que ele se incorpore a ele uma série de outras pessoas que comungam com essa ideia de marginalização, marginalizam ao ponto de deixar a pessoa longe do convívio social, e é o que a gente poderia chamar de morte social, que é pior do que a morte física, né? Na morte física você deixa de existir, né? Na morte social você está existindo, você tem todo um potencial, mas você está sendo marginalizado da sua existência, né? Então, essas são características interessantes envolvendo esse assunto. Mas existem projetos de leis para poder tipificar o assédio moral como crime? Sim, existem projetos de lei que querem configurar o assédio moral como um tratamento, vamos dizer assim, para os casos que são apresentados de assédio moral, né? As reclamações, as queixas, como improbidade administrativa, né? Nós temos projetos de lei que querem juntar no âmbito penal os crimes de injúria, de calúnia, de difamação e outros componentes aí para configurar no âmbito penal uma outra modalidade de crime, né? E no âmbito administrativo, como eu falei, no âmbito administrativo tem a improbidade administrativa mesmo, que geralmente o assédio está no âmbito administrativo, né? Muito mais envolvendo o trabalho, está no âmbito administrativo, né? Então são casos assim, e fora o dano moral em si que pode ser majorado, né? O dano moral, quando é um caso de assédio, né, ele não, como eu falei, não é uma coisa simples e única, é um ato repetitivo, né? É um ato que muitas vezes está tentando juntar pessoas para aquele ato, para que se torne mais amplificado aquele ato, né? Então tem que ter algum tipo de majoração em cima da multa ou da pena que vai ser aplicada àquela pessoa no âmbito civil. Certo, Ronaldo. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o Fã em Pauta Entrevista. Até já!